Tá boa a aula, né, Gus? Cristologia. A gente está falando agora sobre a compreensão cristológica dos apóstolos, começando com o apóstolo João. Ele admite para nós que Jesus é Deus, em forma de verbo, invisível. Ele vai ter que ser percebido por aquilo que ele faz. Ele vai ter que ser percebido por meio da sua criação, porque ele é verbo, então ele está colocando as coisas para andar. Ele é verbo, mas ele é lógico, tem uma lógica. Quando você vai para o mundo de Deus, o mundo que Deus criou é um mundo inteligente, organizado, ordeiro e inteligível. Você encontra a lógica do mundo, o jeito que ele funciona, o que pressupõe o seguinte: tem uma mente inteligente por trás disso aí. Essa máquina funciona de uma maneira tão perfeita que ele tem que ter alguém mais inteligente que ele para ter feito essa máquina desse jeito. Essa máquina a gente pode chamar de Deus. Não estamos sendo aqui desrespeitosos, não. Se falam de máquina, alguém que criou a máquina, Deus. Como? Em forma de verbo, tá? Verbo. O mundo ele é lógico. Tanto é que quando o pessoal tenta inverter a lógica, não descobre a verdade. Se a lógica estiver invertida, o pessoal não consegue descobrir a verdade. Só depois que pensa metodicamente, passo a passo, no caminho certo, é que descobre a verdade. Por que o pessoal demorou? Você imagina, 5.000 a.C. começaram a construir as pirâmides. 5.000 a.C. Passou toda a antiguidade, passou toda a Idade Média, só conseguiram descobrir como trazer energia elétrica para o fio depois que a lógica começou a andar do lado certo. Um camarada falou: olha, tem eletricidade nas nuvens. Tem carga elétrica nas nuvens. Como fazer para trazer a carga elétrica das nuvens até o chão? Empinou uma pipa, tal, diz a lenda, né? Empinou uma pipa, aí tomou um choque, ele descobriu, dá para a gente canalizar a energia elétrica. Mas olha só o tempo que demorou. Do tempo das pirâmides, 5.000 a.C. até 1900, 7.000 anos na escuridão, porque a lógica não estava funcionando do jeito certo. Quando a lógica funcionou, dá para a gente canalizar a energia elétrica. E a partir de então, o pessoal começou a fazer máquina, teve uma revolução industrial. Só teve a revolução industrial a partir do momento que a ciência começou a funcionar do jeito certo. Enquanto a ciência funcionava para o outro lado, não saía do lugar. O mundo viveu 9.000 anos sem energia elétrica. E agora, depois que descobriram a energia elétrica, questão de 200 anos, olha o mundo que existe hoje, olha o mundo que a gente está. Hoje o pessoal consegue fazer uma máquina para sair da órbita da Terra, espaçonave, satélite, onda de rádio, uma pessoa falar aqui, usando o celular e ser ouvido no Japão. Só que demorou 7.000 anos para chegar nisso aqui. E em 200 anos, olha o ponto que a gente está. Tudo porque tem uma lógica. Se você funcionar com a lógica correta, colocando Deus como princípio, Deus é o criador da inteligência, aí tudo começa a andar de uma maneira ordenada, organizada. Inverte a lógica para você ver. Tem uma turma louca da cabeça aí que está tentando inverter a lógica, mas está atrasando a ciência, tá? Está atrasando a ciência, atrasa a tecnologia, atrasa o progresso. E tudo começa com o fato de tirar Deus fora de órbita, né? Deus não existe. O pessoal que tira Deus de fora de órbita, Deus não existe, já está invertendo a lógica. Bom, aqui está um comentário também que eu fiz no meu livro, um livro que eu escrevi, Filosofia de Fronteira. Ali eu estou comentando o seguinte: no verbo está a razão e a explicação que a mente não consegue expressar. Quando a gente fala verbo, é o verbo que João falou, no Logos, tá bem? No Logos. Existe lá uma razão, tá bem? Que tem uma explicação que a nossa mente não consegue explicar. Infelizmente, nós fomos afetados pelo pecado, e o pecado ele pegou e colocou a mente para funcionar do outro lado, e não do lado certo. Ele corrompeu a nossa inteligência. Não chega a ser uma corrupção absoluta, tá? Não é a corrupção absoluta e total, a não ser para as coisas espirituais. Para as coisas espirituais a gente é bem bobinho mesmo, não consegue entender não.
Ou se vos falei usando metáforas terrenas e não entendeu, Jesus falou para Nicodemos, né? Se eu falei com você usando linguagem de homem, você não entendeu? Como seria se eu usasse linguagem do céu? Aí que você não ia entender nada mesmo. A nossa mente, ela foi corrompida pela presença do pecado, por isso as coisas espirituais a gente não consegue entender. E quando a gente está falando do verbo, cristologia, Cristo, esse é o ponto zero, tá bom? A gente não vai entender mesmo, não é uma explicação que vai resolver o problema. Nela, tá bom? Na mente está a possibilidade de se penetrar no objeto. O que é o objeto? É o Cristo. Nós estamos investigando Cristo, como se fosse um objeto, tá? Olha, eu quero conhecer a água. A água é o objeto, bom? Eu não sei nada de água, ponto zero, nada vezes nada. Eu vou usar a minha inteligência que Deus me deu e vou começar a investigar esse objeto. Vou investigar, vou descobrir que existe a água, que a água é composta de H2O, hidrogênio e oxigênio. Vou descobrir que ela existe em estado líquido, gasoso e sólido. Vou descobrir que tem uma nascente, que ela pode ser contaminada, que ela pode ser canalizada, que ela pode ser decantada, depurada. Vou descobrir um monte de coisa, mas eu vou ter que penetrar com a inteligência, fazer uma investigação criteriosa, calma, tá bem? Porque eu vou errar um monte de vezes. Eu vou errar. Você vai imaginar o seguinte: hoje a gente tem a água aqui num copinho, só que tem regiões do mundo que não tem água do jeito nenhum. Não tem água nenhuma. Cava um poço lá, 60 metros, não tem água. Não tem água. Hoje a gente tem aqui no copinho. Houve uma evolução com o copinho aqui, mas está faltando essa evolução lá no deserto. Então, para usar, vou continuar aqui, ó. Verbo, tá? É a palavra justamente preciosa, é o precioso conceito tão caro ao sábio de Israel. A palavra. Por quê? Foi por meio da palavra que Deus criou todas as coisas. Quando João diz, no princípio era o verbo, e a gente pode dizer agora, no princípio é a palavra, está falando com o judeu. Opa, o judeu sabe, opa, está falando comigo. No princípio é a palavra, sim, porque pela palavra eu sei que Deus criou os céus e a terra. É caro para os judeus, muito caro. Não se pode falar que o Cristo é a palavra sem mexer com os judeus. Não pode, você entrou no terreno deles. E ali está, ó. Foi por ela que Deus criou todas as coisas. O encontro do verbo grego com a palavra de Deus, concebida pelos hebreus, transformará o edifício cristológico em uma construção eterna. Voltando aqui, João disse, no princípio era o verbo, em grego. Os judeus já tinham esse negócio, no princípio era a palavra. Esse negócio de identificar Jesus com a palavra, colocou um alicerce para a gente, fala o seguinte, ó, em cima disso você pode construir. Se você crê que Jesus é a palavra de Deus encarnada, se você crê que Jesus é o Logos dos gregos, aquele que tem razão, inteligência, lógica, você tem fundamento suficiente para construir a sua cristologia. O que você sabe sobre Jesus? Você vai ter firmeza, porque a palavra de Deus ela é firme e eficaz, ela é fundamento, ela é rocha inabalável. Se você crê nisso, você vai poder falar de Jesus à vontade. Mas se você não crê nisso, o que você construir desmorona, não tem um alicerce. Por isso que demorou para João colocar o fundamento, tá? E por isso que demora para a gente fazer um monte de coisa, porque a gente não tem o elemento certo. É a palavra de Deus. Você quer fundamentar a tua salvação? Palavra de Deus. Quer fundamentar a tua fé? Palavra de Deus. Quer fundamentar a sua teologia? Palavra de Deus. Ah, eu quero fazer teologia, mas eu quero fazer teologia sem Bíblia, sem a palavra de Deus. Vai lá e faz, mas é uma areia movediça. Porque o começo é isso aqui, é penetrar no mistério como ele se revelou para nós. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente ao mundo. Voltando lá, ele é pré-existente ao mundo. O mundo não existia antes. O mundo teve um ponto zero. Então Cristo já existia antes do mundo existir. E os nossos cientistas modernos, né, eles chegam a dizer que o universo
ele tem mais de 50 bilhões de anos. Mais, hein? Não dá nem para pensar o número desse. Ninguém nunca chegou em 50 bilhões, entendeu? Não dá para pensar. 50 bilhões de anos. Os cientistas modernos dizem isso. A Bíblia fala que Deus criou o mundo no princípio. Não vamos nem entrar nessa polêmica. Seja qual for o tempo que o mundo existe, Cristo já existia antes. O mundo tem autônomos, o mundo tem criador, o mundo tem dono. Tem alguém tomando conta do mundo. Nós somos deístas, tá? Deísta com D de dado, sabe? D de dia, D de diária. Nós somos deístas. D de trator, T de tatu, tá bom? Teístas. Nós cremos que o mundo tem um dono e que o dono não deu corda e saiu. O dono criou e está tomando conta de tudo. E o livro de Jó fala, tomando conta de tudo milimetricamente. A estrela não sai do lugar se ele não levar pela corda, que nem um cachorrinho na coleira. A estrela sai do lugar porque ele está conduzindo. E o livro de Jó ainda fala que ele pega e mede a profundeza. Todos os dias ele vai lá e fala, coloca o punho, está na profundidade certa, está no meu punho. Livro de Jó está dizendo que Deus toma conta milimetricamente de tudo. E para Jesus isso fica bem claro, é a teologia que Jesus tem. Estão vendendo dois passarinhos aqui, ó, meio centavo, 2 passarinhos. Deus está falando, não vai vender hoje não, e não vai morrer hoje não. Meio centavo, você não dá valor nem para os passarinhos, mas Deus dá. Essa é a teologia de Jesus. É o Jesus que Deus crê. É o Deus que Jesus crê, tá? É o Deus que toma conta milimetricamente até da plantinha que está nascendo lá no meio do mato. E Deus fala, vou vestir bonitinho essa planta. É o Deus que Jesus crê. Se você está começando a entender o Deus que Jesus crê, agora você vai começar a entender o Jesus que você crê. Porque se o seu Jesus, ele não crê no Deus que ele está anunciando, que Jesus é esse? Se Jesus crê em Deus dessa forma, você tem que crer da mesma forma. Não tem como Jesus crer em Deus de uma maneira e você crer de outra. Você tem que crer no Jesus, no Deus que Jesus crê, que ele chama de Pai. Jesus fala, meu Pai, Pai Celestial cuidará de vós. Se ele veste a planta do campo, se ele cuida do passarinho que vai estar para morrer, ele também cuidará de você, ainda que a tua fé seja desse tamanho assim. Homens de pequena fé. Agora tem que crer no Deus que Jesus crê, do jeito que Jesus crê. Um Deus que não abandona a sua criação. Tá bom? Então, ele é pré-existente ao mundo. E aqui tem uma coisa que dá nó na nossa cabeça: eternamente gerado no útero do Pai e resguardado em segredo absoluto. Porque Deus aqui é comparado pela teologia como uma mãe, tá? Por isso que ele tem útero. Não significa essa linguagem dizer que Deus é macho ou fêmea. É uma metáfora. Vamos lembrar, Deus não tem útero de verdade, tá bem? Deus não é macho ou fêmea. Mas para a gente entender, Jesus é o Filho de Deus, gerado eternamente. Esse gerado eternamente está dizendo que não tem um princípio, um momento em que Jesus se tornou Filho de Deus. É eternamente Filho de Deus, eternamente, para frente e para trás, tá bem? Eternidade passada e eternidade futura. Eternamente gerado Filho de Deus, no útero de Deus, quer dizer, lá dentro do segredo de Deus, e mantido em segredo, tá? Mantido em segredo absoluto, desde todos os séculos, até o dia de sua revelação a Maria, por meio do anjo Gabriel e do Espírito Santo. Deus guardou Jesus em segredo até o dia que o anjo Gabriel veio. Ninguém sabia, meu Deus. Ninguém sabia. Os céus não sabiam, os anjos não sabiam. Os anjos mais próximos de Deus é o anjo Gabriel. Ele mesmo diz, eu sou aquele que assisto diante de Deus. Ele é um assistente de Deus. Assistente é aquele que está perto do trono, tá? Do lado aqui, ó. Ele diz, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Ele está diante de Deus. Existem outros anjos que estão perto de Deus, que são os serafins, que nunca olharam para Deus, por isso que eles cobrem o rosto e cobrem os pés. Tem outros anjos perto de Deus, que são os querubins,
mas eles nunca sacaram que Deus tinha um filho, que Jesus estava guardado em segredo dentro de Deus, em segredo. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, fala: foi manifestado aos anjos. Os anjos não sabiam. O apóstolo Pedro fala: coisas para as quais os anjos desejam bem atentar. Eles não sabiam. Jesus era mistério segredo guardado dentro de Deus. Quando o anjo Gabriel recebeu a notícia para transmitir a Maria de que o Filho de Deus ia descer, ele seria chamado Filho do Altíssimo, o anjo Gabriel não sabia nem do que ele estava falando, por assim dizer, tá? Estou usando uma linguagem humana. Ele não tinha exatidão, porque é um mistério, é um segredo. Deus deu o recado para ele, está aqui, ó. O anjo Gabriel é o seguinte, tá? Tem uma carta aqui, não abre, tá? Não abre, não é para você, para Maria. Sim, senhor. Chegou lá, ó, Maria, o negócio é o seguinte: é isso. Acabou. Entendeu? Ele era um mensageiro. Ele é um mensageiro messiânico, porque o anjo Gabriel ele apareceu lá no Antigo Testamento. Ele apareceu para Daniel. E ele trouxe uma revelação também para Daniel. Ele é um anjo messiânico, mas ele não sabia que o Messias seria filho de Deus, sendo o próprio Deus. Era um mistério guardado. Ninguém sabia que Deus tinha um filho. Os anjos não sabiam. Se nem os anjos sabiam, quanto mais os homens. Os judeus também não sabiam. Ninguém sabia. Aí chegou o tempo. Quando chegou o tempo, aí veio a revelação. Porque as revelações de Deus, por exemplo, o livro do Apocalipse, vocês acham que a Record está falando tudo certinho, do jeito que está acontecendo? Irmão, por favor, né? É uma recriação, sabe, artística. O Apocalipse é muito mais do que aquilo. Ixi, vai para muito longe. Mas está escrito revelação, não é? Mesmo sendo revelação, precisa do revelador. Tem que ser revelado ali, ó, pessoalmente. Esse é o Evangelho. Se não revelar pessoalmente, você não vai saber. Pode assistir o seriado inteiro. Não é daquele jeito. Não é. Você vê que Cristo anda com Pedro. No final do ministério, Cristo pergunta: quem vocês acham que eu sou? Aí trocaram as bolas. Todo mundo trocaram as bolas. Estamos achando que o senhor é Jeremias. Estamos achando que o senhor é Elias. Eu acho que o senhor é um profeta, daqueles do Antigo Testamento. O pessoal estava falando. Só Pedro. Os 12. Judas não sabia, tá? Judas Iscariotes. Não foi revelado a ele. Não foi. No final é que Jesus fala: com um beijo traz o Filho do Homem. No final, ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Não sabia. Só Pedro falou: tu és o Cristo. Aí ele completou: o Filho do Deus vivo. 3 anos andando com Jesus e cadê? Eles achavam que estavam andando com um dos profetas. Tinha uma lenda entre eles que podia até ser o próprio João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos. Uma lenda entre eles: estamos andando com João Batista, que ressuscitou dos mortos. Tinha uma lenda que Jesus era uma reencarnação de Jeremias ou de Elias, reencarnação. Aí quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus disse: bem-aventurado és tu. Ó que revelação, hein? Simão, filho de Jonas. Não chamou ele nem de Pedro, hein? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou. Não foi eu andando com você do lado a lado aqui e multiplicando pães e peixes e curando doentes e expulsando demônios. Quem te revelou foi o meu Pai, que está onde? Nos céus. Olha só, o Pai é que revela o Filho. Não tem nada a ver com o nosso discurso da televisão. Não tem a ver. A revelação que acontece no Evangelho é uma revelação que Deus está presente pessoalmente para saber: vou revelar ou não vou revelar? Vou mostrar ou não vou mostrar? Não vou mostrar não. Vou mostrar só para Simão Pedro, só para ele. Judas estava do lado, não entendeu. Tiago não entendeu. João, que andava com Jesus lado a lado, não entendeu. Bartolomeu não entendeu. Ninguém entendeu.
Só ele, Pedro, entendeu que ele era o Filho de Deus vivo. Isso aí é o Evangelho, isso aqui é Cristo. Essa é a humildade que a gente vai ter que ter de falar assim: revela Jesus para mim, Jesus. Revela Jesus para mim. Final do Evangelho, Evangelho de João, capítulo de número 14. Mostra-nos o Pai. Estou há tanto tempo convosco que não me tem desconhecido? Não tem desconhecido, porque depende da revelação de Cristo direto, tá? Direto mesmo. Ele tem que estar em você para você poder ter condições de falar de Jesus para outra pessoa e a outra pessoa crer. Senão não tem conversa. Não é a distância, tá? Não é a distância. Ó. Não significa, tá? No slide anterior, para a gente não se perder, tá bom? Slide anterior. Cristo é o Filho de Deus, pré-existente ao mundo, eternamente gerado no útero do Pai e resguardado em segredo absoluto desde todos os séculos até o dia da sua revelação a Maria, por meio do anjo Gabriel e do Espírito Santo. Não significa que Maria tenha compreendido o mistério da encarnação, porque o anjo chegou e disse: bem-aventurada é você, Maria, né? Ou salve Maria, né? Ou Ave Maria. É uma saudação dizendo agraciada, né? Porque o Altíssimo vai descer uma sombra sobre você. O anjo está falando, está lendo a carta. Sabe o que é você ler uma carta num idioma que você não entende? É uma tristeza. Estou lendo aqui, mas eu não estou entendendo, tá? Vou entregar, mas aí você se vira. Mas o anjo Gabriel está falando: olha, Deus olhou para você, você vai ser a mãe do Messias. Como que vai ser? Olha, assim, Deus vai descer uma sombra sobre você. Imagine Gabriel tentando transmitir a mensagem. Mas Deus vai descer uma sombra sobre você. Ele vai te cobrir com essa sombra, e o ente que de ti há de ser será chamado Santo, Filho do Altíssimo. Você vai dar um nome para ele, vai colocar o nome dele de Jesus. É o nome de Jesus. O anjo Gabriel está falando. Você acha que ele entende tudo? Não entende. E Maria entende? Também não. Ela pergunta: mas eu não conheço varão, não estou entendendo. Fique em paz, você não está entendendo, mas vai acontecer, tá? Assim que vai acontecer. É o Messias. É o Messias. Bem difícil. Então nós que somos servos de Deus temos que estar abertos para o mistério, meus irmãos. Mistério. E não tentar esvaziar o mistério com um discurso politicamente correto, porque aí o apóstolo Paulo fala que quando você tenta racionalizar o mistério, você esvazia a cruz. Vou ensinar didaticamente aqui, ponto 1, ponto 2, ponto 3, chegamos ao fim, agora a gente é formado em cristologia. Aí Paulo fala: você esvaziou a cruz, meu camarada, porque você usou sabedoria humana para falar de uma coisa que é misteriosa. Não é assim. Tem que aceitar humildemente que a gente está só rabiscando, estamos só rascunhando, para a gente começar a falar de Jesus com a sabedoria, diz o apóstolo Paulo, mas não a sabedoria desse mundo que se aniquila, não é a sabedoria de faculdade, sabedoria de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tá bem? Capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Não a sabedoria desse mundo que se aniquila, mas a sabedoria de Deus, oculta em mistério e revelado para nós, para quem chegou o fim dos tempos, por revelação. Paulo fala: quando eu fui entre vós, não fui com palavras de sabedoria humana, sublimidade de academia. Na verdade eu estava muito fraco, eu estava bem humilhado, e eu falei então em temor e tremor. Olha só o temor que a gente tem que ter para falar de Jesus. Falar de Jesus, tem que ter temor para falar de Jesus e tremor. Uma cristologia que não faz a gente repensar é meio problemático, né? Isso aí eu já sabia, isso aí eu tirava de letra. Uma cristologia que não faz a gente repensar a nossa cristologia é até um pouco problemático. Bom, então olha lá. Ela não entendia o mistério da encarnação, pois esse segredo não havia se manifestado de forma alguma a nenhum ser humano. Era um mistério de Deus. Aí nós vamos para o versículo de Colossenses. Eu vou ler o versículo e vou dar uma pausa, tá? O mistério, Colossenses capítulo 1,
versículo 26 e 27. É o apóstolo Paulo que está falando. Paulo, que é o doutor em Cristologia. Semana que vem eu vou trazer para vocês aqui um livro. Eu vou colocar essa semana lá no grupo, vocês vão começar a ver ele. Cristo na Teologia de Paulo. Tá? Então, Paulo, doutor dos gentios, doutor em Cristologia, olha o que ele fala. Aí você já pode dizer, pode tirar o Rogério fora e colocar aí como suporte de rodapé, entendeu? Não tem problema, eu aceito. Bom, rodapé. Olha o apóstolo Paulo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Todos é todos, irmãos, não é alguns. Esteve o quê? Oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Gerações inclusive dos anjos, tá? Dos anjos. Todos é todos, irmãos. Quando você lê na Bíblia assim, todos, sempre, nunca, leva a sério. É todas mesmo. E que agora foi manifesto a quem? Aos seus santos. Quem são os santos? A igreja. Bem? Aos quais Deus quis fazer. Olha quem quer fazer? Deus. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas. Olha o adjetivo. Está qualificado. Riqueza da glória desse mistério. Entre quem? Os judeus? Gentios. Por onde Deus começa a revelação? Pelo lado de fora. Não pelo lado de dentro, com os judeus. De fora, com quem não é nada. Gentios, somos nós. Que é Cristo em vós, esperança da glória. Qual que é o mistério de Deus? Cristo em vós. A gente vai comentar um pouquinho esse versículo agora.